mais importante é que eu não desisti em nenhum momento. Né? Você foi a primeira aluna em seu campo para pensar China e vir cá? Da USP, de Relações Internacionais, né? Mas eu sentia a falta de conhecimento muitas vezes. Como você superou? Então você começou a estudar chinês mais de 10 anos atrás. Isso. Que quando eu comecei, o que muitas vezes assusta a maioria, né, das pessoas, que são justamente os Hanzi, mas para mim era a parte mais interessante. Ainda é, né? A China eu acho incrível estar aqui, que só estando aqui que você consegue entender, desde a primeira vez, né, 2012, eu fiquei encantada com a complexidade que é a China, tanto o idioma chinês, mas também a cultura. Às vezes eu senti daquela vez como se eu estivesse em um outro mundo. Como se fosse uma realidade paralela. Tá aqui. Antes de eu vir para a China, eu tinha bastante restrição alimentar, assim, eu não gostava de experimentar coisa nova. Daí até que minha família pensou, nossa, ela vai morrer de fome. Eu cheguei já experimentando todos os pratos, eu fiquei encantada com tudo. E quando você põe na boca, você sente o sabor da pimenta, e é muito gostoso. E aí depois de um tempo que você começa a chorar. Muito lindo. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, valeu a pena. Todos esses anos que eu trabalhei, estudei, foi para isso. Para esse momento. Você imaginou alguma vez, 10 anos atrás, que você ia se tornar uma pessoa assim agora? Ai, gente, bem-vindo ao meu podcast Fusionar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, porque aqui eu compartilho entrevistas exclusivas com profissionais brasileiros que estão trabalhando ou estudando aqui na China. E aí a gente troca experiências sobre idiomas, culturas, negócios e carreiras. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela estudou chinês por mais de 10 anos. E aí ela veio para a China 3 vezes e ela se tornou a primeira aluna da USP em seu campo para pesquisar a China. Ela está abrindo caminhos para muitos outros. Olá, Ingrid! Oi, tudo bom? Como você está? Eu tô bem. Finalmente chegou a primavera, então a gente tá nesse calorzinho hoje, bem gostoso. Bom, né, como você me apresentou, eu sou a Ingrid, eu sou natural de Osasco, São Paulo, e desde 2011 que eu venho estudando chinês, claro, com muitas pausas, né, no meio do caminho, mas estudando chinês e também estudando um pouco de China, conhecendo China e me interessando por China. Então é muito importante hoje estar aqui com vocês e também espero que eu possa contribuir para o seu podcast. Muito obrigada. Essa oportunidade de conversar hoje, você começou a estudar chinês uma década atrás. De onde vinham essas referências sobre China para você? Eu acho que de quando eu comecei, né, a estudar em 2011, foi o primeiro semestre no curso de Relações Internacionais na Unesp de Marília. E a Unesp foi acho que um dos primeiros institutos confúcios do Brasil ou da América Latina, enfim. A gente começou ali em 2009, então foi um projeto que na época era pioneiro, agora a gente tem outros institutos Confúcio. E, bom, eu já estava interessada em cultura asiática no geral, né? Eu acho que desde criança, adolescente, eu me interessava pela cultura especial japonesa, pelos animes e mangás. E quando eu entrei na faculdade, que tinha o curso de mandarim, eu achei uma oportunidade interessante de aprofundar na cultura, né, asiática, mas indo assim pelo meio da China nesse sentido. Entendi. Eu acho que as referências de China que eu tinha antes disso era que eu me lembre, né? Desde criança, bem criança, eu não sei se eu assisti em algum desenho animado. A gente teve a cultura do Brasil, né? E alguns desenhos são bem ricos assim, em informações educacionais. E eu lembro que em algum momento, já tem uns 5, 6 anos, eu ganhei uma roupa toda vermelha. Um conjuntinho vermelho para passar um aniversário de alguém, de uma prima, não sei. E eu acho que eu tinha visto em algum desses desenhos que na China o vermelho é uma cor da sorte, que é uma cor importante, da cor da bandeira, enfim. E eu lembro, né, de uns 5, 6 anos,
Mas eu lembro de falar isso para os meus primos, sabe? Olha, eu tô de vermelho, é a cor da sorte na China. Mas assim, eu nunca tinha, obviamente, né? Muito criança. Então acho que algumas referências assim que eu via pela televisão, por desenhos, depois vendo na escola, mas o mais importante foi quando eu entrei na faculdade, que realmente tinha esse curso do Instituto Confúcio, e que aí eu tive realmente a oportunidade de começar a entender o que é China e o que é o mandarim também. Que a nossa audiência, ela tem muito interesse em aprender chinês também, em conhecer melhor a cultura chinesa. E aí, conta pra gente um pouco mais qual a sua maior fascinação sobre essa língua chinesa. Eu acho, para mim, aí vem desde dessa parte, né, da cultura asiática no geral, são os ideogramas, são os Hanzi. Então eu eu tinha interesse, né, no japonês, em aprender japonês na adolescência, mas Kanji. Os kanjis, e aí eu falei, aí eu lia, né, que tem origem, né, são similares aos Hanzi, e então quando eu comecei a estudar o mandarim era para aprender os ideogramas, assim, eu falei, então isso facilitou bastante o seu aprendizado, porque você já conheceu bastante kanji. Eu não conhecia, eu não sabia muito, sabia pouca coisa, assim, de kanji. Mas eu tinha muito interesse em aprender e a saber os significados e a tentar ler. Então, eu acho que quando eu comecei, o que muitas vezes assusta a maioria, né, das pessoas, que são justamente os Hanzi, mas para mim era a parte mais interessante, ainda é, né? A parte mais interessante. Então, quando eu leio, que eu identifico, assim, que eu consigo ler, eu fico muito feliz. Ainda não, né, não leio fluentemente, mas é o que eu mais gosto de estudar. Entendi. Então, me explica um pouco melhor qual parte desse ideograma que você gosta mais? Ou será que isso inspirou sua imaginação mais do que antes, ou alguma parte sobre essa questão de ideograma que você... Eu acho que sim, porque tem toda... Né, não são apenas ali riscos aleatórios, né? Eles têm uma história muito longa e eles foram desenvolvidos, né? Não foram criados como são agora. Então acho que simplificou bastante. Simplificou, mas também antes tinha, enfim, eram como se fossem desenhos e foram se transformando em, né, caracteres, enfim, se pegar, acho que a história de cada ideograma. Então acho que isso enriquece muito o idioma. E fica uma coisa também um pouco mística, assim, né? Para você entender uma placa, você tem que entender a história de quem, vamos supor, quem desenhou aquilo pela primeira vez. Então tem aquela ideia, o próprio Hao, né? Entendi. Tem um caráter chinês que você gosta muito, ou você acha muito curioso? Agora eu não vou lembrar. Não, mas acho que vários. Mas é o próprio Hao, né? O Hao. Que é a mãe com o filho, né? A mulher? A mulher e filho. Então, assim, a mãe com o filho, então tá bom. Eu acho curioso. Enfim, é um exemplo mais simples, mas tem vários que eu vou aprendendo que eu fico... Entendi. Que eu fico bem curiosa e quero continuar aprendendo, né? Mas agora lembrando mais ou menos. Tá bom. Depois me conta mais quando você pensar em mais caracteres interessantes. Então você começou a estudar chinês num curso de Confúcio na USP? Na Unesp. Na Unesp. Mais de 10 anos atrás. Isso. Em 2011, quando eu entrei no bacharelado em Relações Internacionais, eles já tinham esse curso de mandarim, no Instituto Confúcio da Unesp. São várias Unesps, né? Espalhadas pelo estado de São Paulo. Entendi. São mais de 20. E onde eu estava estudando, em Marília, era uma delas e oferecia curso gratuito também, então... O que me possibilitou começar, porque eu não teria... Eu tinha interesse em outros idiomas, mas eu não tinha dinheiro para
pagar um curso. Então, também me possibilitou e ajudou nesse sentido, né? De eu ter essa oportunidade de começar a estudar mais um idioma. Quando você estava no seu primeiro ano na Isso, faculdade, né? no primeiro semestre. E depois você estudou nesse curso por quanto tempo? Eu fiquei de 2011 a 2014. Eu estudei 2014, final anos. de 4 anos, né? Os 4 4 anos da graduação completos. Alguns semestres não formava turma. Era tão pouca gente interessada. Quando chegava assim no básico 3, não tinha gente para fazer aula. Para Então, fazer aula de chinês. tinha o professor, eu e mais uma amiga. Uau! Aí o curso não. Aí eles cortavam. Então por isso que eu estudei tanto tempo, mas eu tive várias pausas. Porque foi muito desafiador estudar ou geralmente no básico 1, a sala era lotada de gente interessada. Aí pro básico 2, aí já começava a sair muita gente. Aí chegava no básico 3, intermediário, só tinha eu e mais uma amiga. E, enfim. E você ficou até o final? Eu ia manter, né? Quando não cancelavam a turma, eu tava lá. Entendi. E aí, em 2014 mesmo, eu me inscrevi para a Bolsa do Instituto Confúcio. E aí, no começo de 2015, eu vim para a China. Pela primeira vez? Pela segunda vez. A segunda vez? Segunda vez, Mas quando foi a primeira vez? A primeira vez foi em 2012, com um curso também, uma bolsa do Instituto Confúcio da Unesp, mas foi para o curso de verão. O curso de verão foram 25, quase 30 dias na Universidade de Hubei, na Hubei University em Wuhan. Então foi bem, aí foi a primeira, enfim, foi a primeira vez que eu vim e foi bem interessante porque além do curso a gente pôde viajar um pouco e conhecer vários lugares muito legais. E o que você fez naquela época pela primeira vez nessa viagem para a China? Bom, a gente teve umas 2 semanas e meia de aula, então a gente tinha aula. É tipo aulas imersivas em chinês? Aula era bem mais... Aqui na China? Sim. E a maioria do pessoal também estava no nível básico, então era bem iniciante, assim. E aí nas horas livres a gente tinha alguns passeios em Wuhan. Depois a gente foi para as Três Gargantas, a gente fez um cruzeiro nas Três Gargantas, no Rio Yangtze. A gente foi para Pequim também, visitou o Palácio de Verão, a Muralha da China, a Cidade Proibida. Então foi assim, foi uma primeira experiência rápida, mas que já deu para fazer bastante coisa. Entendi. E depois dessa primeira viagem para a China, mudou alguma coisa no seu plano de carreira ou desenvolvimento pessoal? Mudou completamente. Completamente assim, eu já tinha interesse, né, de conhecer o país, já estava estudando a língua, mas eu via como uma coisa paralela, assim, um projeto interessante. Depois que eu vim, eu já voltei dessa viagem com o plano de terminar a graduação em 2014 e vim para a China de novo e ficar mais tempo e construir uma carreira relacionada à China. Então acho que foi isso que mudou, né? Então eu vim para cá a primeira vez com a curiosidade e voltei encantada querendo já voltar. Então eu fiquei basicamente 2 anos fazendo esse planejamento e estudando para construir essa carreira em China. O que você se preparou durante esse processo antes da segunda viagem para aqui? Era mais acho que a questão da graduação mesmo, né? Eu tinha que as disciplinas, enfim, então tinha que não podia reprovar, né? Para eu terminar logo o curso. Então essa preocupação em terminar o bacharelado. Também o processo da bolsa, né? Então tinha que participar do curso oficial, né, do Instituto Confúcio, se inscrever na bolsa, esperar o resultado. Teve tudo isso e também financeiramente, né? Então eu fui trabalhando, fui juntando dinheiro para depois ter enfim, os outros gastos, né, de passagem e tudo mais. E um dos pontos também foi no bacharelado tinha que desenvolver o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. E aí eu já desenvolvi voltado para a China, né, para história da educação na China. Então já foi quase um preparativo para eu
Entendi. Então, nessa segunda vez, você veio para a China para continuar o programa de mestrado ou alguma coisa assim? Não, foi o programa de língua chinesa mesmo. Um semestre de língua chinesa. Foi Um semestre? Um semestre. Durou Língua um chinesa. semestre? Foi. É tipo 6 meses? Foram 6 meses. Aí já foi em Nanchang. Não se preocupe, essa música vai continuar no fundo do nosso podcast. É parte da cultura chinesa. Eu sei. Eu gosto. Ai, gente. A gente acabou de voltar e vamos continuar a história da Ingrid sobre essa viagem, segunda viagem na China. Sim. A segunda viagem, ela já foi mais programada, né? Mais longa também, foi de um semestre. E basicamente era um semestre na universidade de aula de chinês. Então eu tinha aula praticamente todo dia. E nesse meio tempo também eu fui, enfim, fazendo alguns trabalhos, né? Eu dava aula em alguns Você foi professora? Isso. Assim, informalmente, né? Mas eu fui... Ensinou português ou... Ensinei inglês para uma brasileira. Aqui na China? Em Nanchang. Entendi. E fui fazendo alguns trabalhos assim. E estendi a viagem por mais alguns meses, além do semestre. Mas por motivos pessoais eu voltei pro Brasil no final de 2015. E aí desde então, né, eu estava também planejando para voltar para a China em algum momento. Mas aí no Brasil eu comecei um mestrado, fui trabalhando, então demorou um pouco para eu conseguir retornar para cá. Entendi. Então, depois de você voltar para o Brasil, depois dessa segunda viagem, você continuou mestrado? Sim. No Brasil? Isso. Em 2017, eu entrei no mestrado na USP, no Instituto de Relações Internacionais, e pesquisando sobre China também, né? Então, eu queria dar continuidade à minha pesquisa do bacharelado. E meu planejamento era também finalizar o mestrado e voltar para a China, enfim, talvez para fazer um doutorado ou para trabalhar mesmo. E depois, no último ano, você voltou aqui? Isso. Pela terceira vez? Eu finalizei o mestrado no início de 2020, então foi no começo da pandemia. E, enfim, então deu uma atrasada, né, nos projetos. E aí com isso eu iniciei o doutorado na USP também, no Instituto de Relações Internacionais, mais uma vez. E ano passado eu tive a oportunidade de vir para cá para fazer a parte da pesquisa do doutorado aqui, né? Também minha pesquisa de doutorado é sobre China, sobre relações Brasil-China. E então seria bem importante ter esse período aqui. Entendi. Durante o mestrado e também durante a pandemia eu continuei estudando, né, sobre China e estudando mandarim, não com muito foco assim, mas eu não abandonei em nenhum momento. E ainda bem que ano passado teve essa oportunidade de vir e enfim. E ainda estou por aqui. Entendi. Na nossa última conversa, você mencionou que fazer intercâmbios para a China do Brasil hoje em dia não é tão incentivado quanto para outros países, né? Sim, eu acho que recentemente tem sido mais incentivado nos últimos anos. Mas desde 2012, né, a primeira vez que eu estive aqui, eu vejo que melhorou bastante, mas ainda pelo menos eu vejo um pouco, né, dentro da USP às vezes tem mais oportunidades de bolsa ou de outros projetos para ir para outros países do que para vir para a China. Então acaba que, né, ao meu ver, quem vem para cá é realmente quem já está estudando ou quem tem bastante interesse no país.
Claro que não é, né, eu acho que não é regra, mas eu acho que o mais comum é a pessoa que vem fazer algum intercâmbio, ela já está nesse projeto há um tempo, não tem tantas oportunidades assim tão fáceis ou tão incentivadas, né? Então, por que China? Então, às vezes eu me pergunto também, mas eu acho que a princípio foi por acaso, né? Esse curso que foi por acaso, era um curso que estava disponível quando eu tinha tempo livre e foi bem conveniente. Então, a princípio foi mais por, acho, conveniência e curiosidade, mas depois eu acho que eu fiquei encantada mesmo desde a primeira vez, né, 2012. Eu fiquei encantada com a complexidade que é a China, tanto o idioma chinês, mas também a cultura. E também, além da complexidade, né, às vezes eu senti daquela vez como se eu estivesse em um outro mundo, assim, como se fosse uma realidade paralela. Tá aqui, e aí eu fiquei encantada com essa sensação também. E curiosa para conhecer mais. Então, eu acho que foi esse encantamento que me manteve, assim. Entendi. Essa realidade paralela achei muito interessante, porque eu também tive essa sensação quando eu estava aprendendo português. Eu achei a gramática do português, tipo o uso de subjuntivo no português, também me deu essa sensação de mundo paralelo. Me ajudou a enxergar o mundo de uma forma bem diferente com o chinês. Porque em chinês as palavras nunca mudam, mas em português a gente precisa conjugar verbos, muitos tipos de verbos em diferentes tempos. Sim. Então, para mim também é tipo um mundo paralelo. Aprender essa língua tão diferente do meu. Então, em qual sentido essa realidade paralela para você? Olha, acho que nessa primeira vez eu senti até o ar, assim, diferente. Foi como se eu estivesse saindo de uma bolha e entrado em outra bolha, né? Mas enfim. Então eu sentia tudo diferente. Antes de eu vir também essa primeira vez para a China, eu tinha bastante restrição alimentar, assim, eu não gostava de experimentar coisa nova, sabe? Aí até que minha família pensou, nossa, ela vai morrer de fome, porque não vai ter o que ela gosta de comer, não vai ter lá. E aí não, eu acho que essa realidade também eu me vi diferente aqui, né? Então eu cheguei já experimentando todos os pratos que apareciam na minha frente, eu experimentei. Então eu acho que foi uma realidade no sentido de geral mesmo, né? Tanto uma nova vida. Uma vida paralela, diferente. Paralela. Assim, Então eu sentia, óbvio, o clima, eu acho que o ar, o ambiente, né? Eu via as árvores também, enfim, diferente no jardim lá da Hubei University, né? Entendi. Algumas árvores diferentes do Brasil. E até com a comida, que hoje também não era alguma coisa que eu esperava, né? Entendi. Depois a gente vai explorar bastante sobre essa questão de gastronomia na China em outra sessão do nosso episódio. Então, porque você foi a primeira aluna em seu campo para pesquisar China e vir cá, né? E então teve alguma resistência ou dúvida de colegas ou professores no início? Então, dentro, né, da USP, de Relações Internacionais, que é né, de onde eu venho, da Letras tem mais gente que veio antes de mim também, né? Teve o Wesley também veio para cá. Mas nas relações internacionais, quando eu entrei em 2017, eu senti bastante dificuldade, não resistência, digamos, dos professores sobre, assim, que não queriam que eu pesquisasse China, mas eu sentia a falta de conhecimento muitas vezes, ou de orientação. No sentido de que a China não estava sendo um tópico muito tratado naquela época, em 2017. Pesquisado, em 2017. Então,
esse foi um desafio, mas não uma resistência, né, enfim, ou, não sei, proibição. Mas acho que talvez um pouco falta de interesse ou falta de conhecimento. Talvez eu acho que também um discurso bem ocidental do que era a China, entendeu? Tinha alguns colegas também que pesquisavam outros temas, né, de China, mas eu acho que dentre eles, eu acho que era a única ali que já tinha vindo para cá, que sabia um pouco de chinês, então que sabia alguma outra fonte que não fosse, sei lá, o discurso ocidental sobre China. E agora também, né, depois passado o mestrado e doutorado, eu não conheci outros colegas que vieram para cá fazer a pesquisa. Então é um pouco complicado, porque a partir do momento que você tem algum colega que já foi, as portas são mais fáceis de se abrirem, né? Então nesse sentido foi mais complicado, até que como você superou? Então foi a rede de contatos de pessoas, né, de brasileiros, de pesquisadores interessados em China, mas fora da USP. Então foi até pela Observa China, né, que eu faço parte, mas foi essa rede de contatos mais ampla que possibilitou eu estar aqui pela USP. Então fui tentando ir pelas beiradas, né, para tentar estar aqui. E eu acho que é bem importante. Eu espero que para os próximos colegas que tenham o mesmo interesse que eu, possa ser mais simples ou mais fácil. E você vai se tornar uma grande referência nesse campo para os outros. E pode explicar para a audiência um pouco melhor sobre o que exatamente você está pesquisando? Qual o seu tema acadêmico agora? Bom, a minha pesquisa ela envolve a área de diplomacia científica, que é basicamente, né, como os atores, universidades, cientistas, pesquisadores, ou enfim, também governo, mas como esses atores se relacionam na ciência e tecnologia, então nas colaborações científicas, tanto as colaborações científicas para promover uma melhor relação entre os países, quanto as melhores relações entre os países, promovendo mais colaborações científicas. Então a minha pesquisa parte, né, desse tema, né, desse pressuposto, e eu quero entender como a China tem buscado, né, essas relações com os países do sul global, no sentido de estreitar essa cooperação científica e tecnológica, especialmente em inteligência artificial. Então, basicamente como estão sendo, quais são os projetos de colaboração científica e tecnológica da China com países do sul global em inteligência artificial. Especificamente eu tenho buscado mais sobre o Brasil, até por ser, né, mais prático, mas o meu objetivo de pesquisa é entender essa posição da China com os países, de colaboração científica com os países do global. Entendi. Então, durante sua pesquisa sobre China, sobre esse tema, tem algum conceito ou ideia que você achou muito desafiador ou difícil no início? Acho que tem muitos. Pode dar um exemplo? Tem bastante. Porque muitos da audiência talvez nem tenha essa oportunidade de realmente pesquisar bastante no seu trabalho. Então a gente queria saber melhor como que é ser uma acadêmica sobre essa pesquisa. Então, uma das grandes complicações nessa pesquisa específica, né, é a questão do tempo. O tempo no sentido no sentido de que é muito recente. Então, por exemplo, é difícil você
E aí eu também estou tentando reformular tudo isso, né? Mas é difícil você fazer uma análise de resultados ou de políticas que ainda estão, que acabaram de ser lançadas, né? Ou que estão surgindo agora. Então, muitos desses projetos em inteligência artificial são super recentes. E Então não tem como, tipo, na área científica a gente faz experimento sim, e e nesse depois caso, tem um resultado. sim, aí nesse caso fica, essa é a dificuldade que eu encontrei, ainda mais aqui, né? Que eu pensei que aqui eu ia encontrar mais dados ou mais contatos e na realidade eu acho que eu tive que dar alguns passos atrás para repensar, né? Então tem algumas outras formas de fazer essa análise de bibliografia, né? Análise bibliométrica, então de ver quais autores chineses estão publicando com autores brasileiros, coisas do gênero. E também ampliar para não só inteligência artificial, talvez para outras áreas, então a computação, enfim, ampliar a área da pesquisa, né? É o que eu estou fazendo agora no momento, mas acredito que daqui a algum tempo já seja possível fazer o que eu queria ter feito. Então, o método é ampliar tipo o campo de pesquisa, procurar tipo diferentes sujeitos que têm em comum, diferentes tópicos que têm em comum e conectar os conhecimentos. Não, talvez não apenas inteligência artificial, mas outras áreas da ciência. Então, né, ciência da computação, não sei, biotecnologia, enfim, ampliar, que não deixa de ser um posicionamento, né? Não deixa de ser a ideia original, de entender o posicionamento da China perante as colaborações científicas com o sul global. Entendi. Só mudaria um pouco Entendi. E além disso, acho que talvez o seu chinês também ajude. Sim. Ajude bastante durante essa pesquisa, porque você já é capaz de tipo ler materiais. Sim, um dos pontos interessantes agora foi conseguir acessar, não só acessar, né, mas também entender melhor alguns materiais sobre alguns artigos, né, em mandarim sobre diplomacia científica chinesa. Então, tem algumas coisas em inglês, mas é claro que é sempre mais interessante saber o que está sendo produzido na China mesmo. O que eu percebi, uma pesquisa, né, não tão aprofundada ainda, mas é que ainda também é um tópico novo aqui. O tópico de ciência, de diplomacia científica. Então eu não achei eu achei que eu ia encontrar um monte de artigos, né? Eu achei alguns. Então eu falei, bom, talvez esse conceito ainda não tenha chegado na academia chinesa, ou talvez seja um outro nome, né? Mas, enfim. Mas a questão da língua é bastante importante, também por isso que eu não estou deixando de estudar. Entendi. O que você gosta mais desse tema que você está pesquisando? Eu acho que é justamente o desafio de descobrir o que está acontecendo. Mas eu acho que o que eu me interesso mais é de entender porque muito se fala das relações com a China, né? Às vezes Brasil, China e outros países, a relação comercial. Mas eu vejo também a participação, né, de inovação e ciência e tecnologia muito forte da China no mundo. Então, eu acho que me interessa entender mais especificamente essa força, essa potência chinesa na ciência e nas relações internacionais, né? Então, como a China se relaciona internacionalmente com outros países, enfim, na colaboração científica, em outras áreas, não só no comércio. Então, me tira uma dúvida, por favor, porque eu estou muito curiosa. Tem alguma coisa, tipo, alguns conhecimentos que você estudou dos livros, dos materiais, e depois você chegou aqui e você percebeu que a situação foi totalmente diferente?
do que os livros ou os materiais dizer sobre esse tema ou sobre China? Eu acho que talvez mais sobre China, não exatamente do tema, mas quando eu estava escrevendo o meu trabalho do bacharelado, né, o TCC, eu li bastante sobre filosofia chinesa, então sobre Confúcio, Lao Tse, e enfim, e aí eu fiquei imersa, né, em textos filosóficos. Você ainda lembra agora alguns trechos dos textos que você leu? Não vou lembrar, mas não vou lembrar. Qual foi a ideia que você... Eu lembro de uma passagem do Confúcio, mas eu não vou lembrar exatamente agora, que acho que foi até a epígrafe, né, do meu trabalho, que é: não se preocupe se os outros não te reconhecem, mas se preocupe se você não consegue reconhecer os outros. É algo assim, que está nos Analetos, né, em alguma parte dos Analetos. E aí, enfim, estudei bastante essa... Porque essa frase deixou uma impressão grande para você? Eu acho que muito porque muitas vezes a gente... compatível com o valor. Sim, eu acho que muitas vezes a gente tá... Acho que talvez no meu pessoal, mas não sei se no Brasil no geral. Mas a gente fica muito esperando a aprovação, né, dos outros. Mas talvez eu acho que o mais importante seja não a gente aprovar os outros, né, nesse sentido mas quando a gente reconhece o valor o valor da outra pessoa, já diz muito sobre o nosso valor. Então a gente não precisa se preocupar da outra pessoa reconhecer o nosso valor. Me identifiquei muito com isso também. Então, meio que nesse sentido. Pode se estender para coisa profissional, né? E acadêmica, ainda mais que eu estava escrevendo um trabalho acadêmico. Mas acho que é mais sobre no sentido de valor de pessoa, de coração. Então, essa que eu sempre lembro. Muito legal. É uma inspiração, é uma motivação para a gente também. Sim. Essa mensagem muito profunda. Mas aí o que eu estudei bastante, enfim, o que eu lia, né? Então, da filosofia chinesa, até do taoísmo, né? Parece uma coisa muito balanceada e bem calma. E aí quando eu vim pra China, não é tão calma assim. Como assim? Pode me dar um exemplo? O trânsito mesmo. Mas acaba que no final é equilibrado, né? Mas todo mundo se entende no final. Mas a hora que você vê, você fala: meu Deus. Eu pensei uma palavra, uma expressão muito comum agora, hoje em dia na China. Neijue. É tipo competição. Competição muito forte. Todo mundo está fazendo coisa. Na verdade, não gerando muito valor para o mundo, mas porque todo mundo está trabalhando muito duro ainda. Todo mundo continua trabalhando muito duro. Sim. Mas foi acho que uma coisa que eu li e que depois na vida real foi diferente. E isso é bem diferente com a situação no Brasil, né? No Brasil, vocês têm um equilíbrio melhor. Eu acho que depende muito, né? Eu, por exemplo... Você também conseguiu ter esse equilíbrio? No Brasil? Ou aqui? Não, aqui eu já aprendi já. Até que eu tava com medo de pegar a bicicleta para andar e agora eu já aprendi a me virar. A entrar no meio do trânsito. Mas eu acho que no Brasil talvez seja diferente, assim. Eu acredito que, usando esse exemplo do trânsito, né? Dificilmente aparece ser tão confuso quanto às vezes é aqui na China, um cruzamento, mas aqui eu acho mais seguro.
de certa forma. Parece confuso, tem moto indo de todo lado para todo lado, mas as pessoas estão andando devagar e estão parando umas para as outras. Então, no Brasil, vamos dizer, tá todo mundo parado esperando passar, porque eu acho que se fossem, ia um bater no outro, sabe? Não teria tanto essa atenção ao redor, assim, de saber que tem um outro vindo. Eu acho que nesse sentido acaba que o trânsito parece mais organizado, mas eu acho que aqui vamos dizer, essa atenção, né, coletiva que tem até mesmo no trânsito faz que as coisas funcionem, mesmo que parece caótico. Entendi. O que você vê que é diferente aqui do que muitas pessoas no Brasil imaginam? Eu acho que, bom, uma coisa que eu gosto muito e é justamente igual a gente está aqui no parque hoje, né? Então você vê, tem muita gente, né? Um dia de semana tem bastante gente tranquila, ouvindo música, dançando e, sabe, passeando com a família, encontrando com os amigos. E eu acho, né, o que eu vejo muitas vezes que é falado, né, nas mídias, na rede social sobre China é que todo mundo só trabalha. Os chineses, né, trabalham 14 horas por dia e não sai do trabalho, coisa do gênero. Então, na verdade, é totalmente... Não que não trabalhem muito, né? Principalmente os jovens. Mas eu vejo bastante qualidade de vida aqui, de trabalharem muito, mas também ter bastante tempo livre, tempo de qualidade com a família, com os amigos, ter acesso à natureza também. A gente, numa cidade grande tem vários parques para você poder aproveitar. Então acho que essas são coisas que a gente não vê sobre China quando a gente está no Brasil. Entendi. E direção contrária, o que você vê no Brasil que é diferente do que muitos chineses imaginam? E tem alguma coisa que você gostaria de esclarecer para o povo chinês? Olha... Qual é a história verdadeira sobre o Brasil? Bom, eu acho que um dos pontos, assim, como eu posso dizer? Tudo bem, a gente pode... Não, acho que no geral os estrangeiros, né, enfim, quem não é brasileiro, os chineses também, conhecem o Brasil muito pela natureza e pela cultura e pelo samba, enfim. Futebol, exatamente. E realmente parece, a gente tem coisas incríveis, né, mas a vida no dia a dia no Brasil, acho que principalmente em São Paulo, né, que é de onde eu venho, é muito... A vida no Brasil é muito mais parecida do que o que a gente acha que a China é, sabe? Só trabalha, aí vai do trabalho para casa, aí chega cansado em casa e dorme, volta pro trabalho. E pelo menos em São Paulo, né? Então não posso dizer outros lugares. Cidades grandes, a vida é mais ou menos igual. Muita corrida. Mas eu vejo que, enfim, que o pessoal, pelo menos aqui de Xangai, deveria saber que no Brasil também não é... É muito mais sobre... tem muito mais uma corrida ali pelo trabalho, né, pela carreira e pela sobrevivência do que, enfim, só praia, futebol e samba. Mas é gostoso. O clima, principalmente, do Brasil, que é bem mais tranquilo do que aqui, né? Todo ano em verão, quase. Quase todo o ano inteiro é verão, né? Não tem... Legal demais. E é um verão de 35 graus, não de 45. 35 graus. Agora os 35 graus. Os 30. É uma temperatura muito boa. Porque aqui em Xangai faz uns 45. Entendi.
Na verdade, muitos chineses aqui, eles gostariam muito de conhecer melhor o Brasil. Então, o que você diria para eles? Tipo, tem algumas recomendações para eles conhecerem melhor o Brasil, a cultura brasileira? Bom, eu acho que tem... O Brasil tem bastante opção, né, de viagens, de destinos bacanas. Mas acho que o principal seria, acho que talvez aproveitar a culinária, a gastronomia brasileira. E também tem Rio de Janeiro, que é muito popular, né, muito famoso, mas tem outros lugares do Brasil tão bacanas quanto tem São Paulo é muito mais culturalmente rico, né? Não tem tanta natureza, mas tem praias muito boas perto, tem Bonito, que é perto do Pantanal. O Pantanal também é bem bonito, bem bacana. Tem a Amazônia, tem o Nordeste com praias. E além de tudo, né? Agora falando mais de a parte mais da minha área, tem bastante... O Brasil é muito rico de talentos, né? Então tem muitos acadêmicos ou profissionais que são bastante dedicados e procurados pelo exterior também, justamente por isso, e criativos. Então, para a indústria criativa, para a academia, para a ciência, a gente tem muitos talentos bem interessantes. Então, acho que o Brasil é mais do que só o samba, o futebol e o Rio de Janeiro. Tem muita coisa para ser explorada. Sim, e então para o chinês que tipo ele quiser viajar para o Brasil, na hora que ele pisa no chão brasileiro, tem alguma recomendação que ele pode fazer para se sentir mais em casa quando ele estiver no Brasil? Que coisa você recomendaria para ele fazer? Eu acho que uma das coisas que não é necessariamente para se sentir em casa, mas eu acho que aqui a China é muito segura, né? Então a gente aqui não tem tanto problema de roubo de celular, enfim, de nada. Então talvez a primeira recomendação é que o Brasil é bem diferente. Então para se tomar cuidado com as coisas pessoais, com celulares e bolsas, para não ter dor de cabeça depois. Entendi. Mas, tirando isso, eu acho que o brasileiro é muito receptivo com estrangeiros, né? No sentido de não tem problema arriscar falar português ou não falar nada e só apontar alguma informação que com certeza algum brasileiro vai tentar ajudar. Então, acho muito que amigável. muito amigável. Muito amigável sim, e empático. E mesmo não sabendo falar, no geral, é fácil de conseguir uma ajuda. Então, muito legal. Então acho que é bom saberem disso, né, em primeiro lugar. E para brasileiros que querem tipo morar na China ou viajar para a China, o que você recomendaria para eles fazer tipo durante a preparação para se preparar melhor para essa viagem para a China? Eu acho que o ponto principal, né, que eu vejo que nos primeiros dias é o mais importante. Os primeiros dias? Os primeiros dias. É a parte tecnológica, né? Então, você ter acesso, garantir já um acesso aos aplicativos chineses, ter o cartão, né, do banco, tudo direitinho para quando chega aqui. Eu acho que é o mais importante, é um pouco estressante no começo, porque às vezes o aplicativo não dá algum erro por ser... Às vezes o nosso nome, né? O nosso nome é
bem maior do que um nome chinês, né? entendi. Que são 3 caracteres. Então, às vezes, no aplicativo não consegue pôr Não o nome capta. inteiro. Tem esses problemas. Mas, tirando isso, depois, a partir do momento que você já tem o acesso, tudo fica muito mais fácil. Então, acho que é mais essa preparação das coisas práticas, assim. Entendi. De Aplicativos, meio de tipo, pagamento. tipo, que tipo de aplicativos você acha muito indispensáveis? O WeChat. WeChat. WeChat é indispensável. O Alipay. Aham. O Alipay, eu acho que são os 2 mais importantes, né? E depois você consegue o Meituan e o Ele.me, você consegue aqui. Mas acho que seria o WeChat e o Alipay. Então, Para comunicar e pagar. porque com os 2 você consegue praticamente tudo depois, né? Sim. Então você vai conseguir chegar do aeroporto pro hotel, vai conseguir almoçar e aí depois você vê as outras coisas. Sim. Acho que esses são os mais importantes. E quando eu cheguei foi também o que eu tive mais não dificuldade que eu já tinha, né? Mas assim, que foi um pouco mais complicado, mas depois do segundo dia que eu já estava tudo cadastrado, aí já não tive mais nenhum problema. Então já foi tudo tranquilo. Eu acho que essa parte, porque eu vejo muito aqui da China que as coisas elas acontecem assim, às vezes até aleatoriamente, né? Então você conhece uma pessoa, depois você conhece a outra, você vê um lugar e você se perde, então, e conhece um outro lugar mais legal ainda. Então eu acho que no geral essa preparação, né, dos aplicativos aí, depois você consegue só aproveitar. Entendi. Agora de estudo, talvez na preparação de estudo, tem alguns processos de bolsa, né, tanto, principalmente por parte da China mesmo, de bolsa de estudo para estudar mandarim, que aí demanda mais uma preparação. Você já tem que estar estudando, já tem que saber um pouco, né? Você passa por uma outra seleção. Então é um processo mais longo, assim. Mas para quem vem só visitar ou com um trabalho já, uma proposta de trabalho já garantida, acho que é mais simples, só passar essas barreiras práticas. E falando sobre o idioma, qual a sua recomendação de tipo, quais são as expressões ou vocabulário que você já pegou, que você acha muito útil no cotidiano, no dia a dia aqui na China? Aula de chinês. Não, a expressão que eu mais gosto, não sei se é a mais útil, mas o que eu mais gosto é dou kei. Dou kei. Dou kei. Funciona em qual cenário funciona essa Em muitos frase? cenários. Quando o Didi pergunta se pode ir para outra rota, eu só fala dou kei. O importante é chegar no destino. Quando Qual comida gostaria de pedir? Dou kei. Dou kei. Não, ou se pergunta, o pequeno ou o grande, ou tem essa opção e essa, né, de recheio. Zero, niro, dou kei. Dou kei. Muito útil, sinceramente. Tem outra frase. O timbudon. Timbudon. Muito útil, muito útil. Entendi. Muito legal. A gente falou sobre gastronomia, né? Sim. Então, qual o seu prato favorito na China? Nossa, é difícil. O que eu mais gosto é o arroz frito, o chao fan. Chao fan. Arroz frito, No Brasil também tem esse prato? Não. Assim, tem um parecido. Tem o arroz carreteiro. Porque também é um arroz com carne, com outras, né? Misturado assim. Bolinha de carne? Não, é com um pedacinho de carne. Mas não é igual, né? O tempero não é igual. Não tem molho shoyu, não tem molho soja, né? Não tem muitos legumes também, como tem o chao fan.
Mas aí eu gosto bastante dele. Depois, por favor, me manda uma Pode foto para a gente poder compartilhar com a audiência. Também é gostoso arroz carreteiro, mas é diferente. E eu gosto bastante do chow fan e do chow mein. Ah, chow mein. Os dois. E são pratos simples, né? Simples assim. Que tipo de macarrão que você gosta mais? Porque na China realmente tem muitos tipos de macarrão. Macarrão de farinha e macarrão de arroz. Eu gosto mais do de farinha. Farinha. Aquele que é um pouco mais grosso. Que aí quando faz o chow mein, ele fica bem... Ele fica até crocante às vezes, né? Sim. Esse eu gosto. E tem um prato que você ainda não conseguiu gostar, por enquanto? Tem. Eu esqueci o nome em chinês, mas acho que é Shihongshi Jidan. Shihongshi炒鸡蛋. 炒鸡蛋. Lucas também não gosta muito. Eu tô curiosa, por quê? É porque, assim... Eu acho que o ovo não fica com tanto sabor, com tanto tempero. Você percebeu que esse prato é muito típico na China? Sim, tem em todo lugar. Tem mais esse do que o chow fan e o chow mein, mas tudo bem. E eu não gosto tanto do tomate, do pedaço de tomate quente, cozido, quente. Eu gosto de tomate cru, salada de tomate. Entendi. Mas o pedaço, eu acho que ele também fica um pouco sem sabor, não sei. Aí junta o ovo e o tomate, eu não Então não é uma questão de ingrediente, a forma como é a forma que é feito. Eu gosto de tomate, eu gosto de ovo. Naquele prato, não. Entendi. Assim, se tiver só isso pra comer, eu como. Não é, mas eu não gosto. Uma questão de fome eu vou comer, mas não me agrada muito não. E tem um tipo de sabor aqui que é muito diferente no Brasil. Eu acho que na última vez o Wesley compartilhou que aqui tem um sabor muito especial que junta tipo o sabor de doce e o sabor de picância. Também. Para você tem outros sabores. Eu gosto desse que tem aquele frango, né, empanado, que é meio agridoce e picante ao mesmo tempo. É bem gostoso. Mas o que eu sinto aqui é a pimenta é diferente. Então a gente tem pimenta no Brasil, tem regiões que comem bastante pimenta, né, no dia a dia, São Paulo nem tanto. Mas, pelo menos em São Paulo, geralmente quando tem a pimenta, ela é um molho que você põe à parte. Então você está comendo uma coxinha, enfim, você está comendo algum pastel e você põe a pimenta por cima. O pastel não é feito com a pimenta. E também ela arde de uma forma diferente. Ela arde, a hora que você põe na boca, ela arde a língua. Mas depois não arde tanto mais. Ela só arde a língua e fica no local. A chinesa não, né? A pimenta chinesa, não sei todas, mas geralmente quando tem a comida apimentada, aqui ela é preparada com a pimenta, já cozida com a pimenta. E quando você põe na boca, você sente o sabor da pimenta. E é muito gostoso. E aí depois de um tempo que você começa a chorar. Mas eu gosto de comida apimentada, né? Mas eu vejo a pimenta do Brasil e a daqui um pouco diferente. Entendi. Talvez na forma do preparo, né? Mas eu acho diferente. Você realmente aventurou bastante nesse mundo de gastronomia chinesa. Aqui. Então, agora, eu tenho uma pergunta muito curiosa sobre você. É tipo um diálogo entre você em diferentes tempos, nas diferentes etapas da vida. Se a pessoa que você era 10 anos atrás visse o que você é hoje, o que ela diria para você? O que ela gostaria de te descrever? A versão agora. Nossa, difícil. Você imaginou alguma vez, 10 anos atrás, que você
ia se tornar uma pessoa assim agora? Eu acho que, assim, 10 anos atrás, eu tava aqui na China, então, e eu queria muito estar na China. Então, acho que essa parte eu não ia me surpreender, né? Então, fazia parte do meu desejo. Sim. Mas todo o resto, assim, o que eu fiz para estar aqui agora, eu acho que quem eu era 10 anos atrás ia estar, acho que orgulhosa talvez. Orgulhosa. Orgulhosa, é. Porque foram muitos os desafios e mesmo assim eu não desisti de vir pra cá. Sim. Não foi nada como eu planejei, mas também não sei se foi melhor ou pior, né? Porque não foi igual, mas foi tudo muito bom. Eu acho que o mais importante é que também eu não desisti em nenhum momento, né? Então acho que 10 anos atrás ia estar, a pessoa ia estar orgulhosa. Teve algum momento na sua vida que você se sentiu que tudo valia a pena nessa jornada? Sim. Vários momentos. Vários momentos. Mas acho que recentemente, agora que eu tô. Agora que eu tô de volta aqui na China e ano passado foi bastante correria, né? E ansiedade para vir. Mas então agora quando eu visito algum lugar novo, por exemplo, fui para Xi'an, e aí eu tava vendo os guerreiros de terracota. Aí eu falei, nossa, caramba, valeu a pena. Também fui para Nanjing, fui no mausoléu Ming, que é enorme, né? Uma parte do mausoléu, muito lindo. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, valeu a pena. Então, acho que são esses momentos. E às vezes os momentos simples também. Outro dia, com os meus amigos, um piquenique no parque, coisa, né, simples. E na China é muito comum, né? Mas eu tava bastante feliz, assim. Falando, todos esses anos que eu trabalhei, estudei, foi para isso. Para esse momento desse piquenique aqui. Aproveitando as pequenas felicidades na vida. Sim. No cotidiano na China. E na China, sim. Isso é o que você valoriza mais. Eu tenho valorizado bastante essa aleatoriedade também que eu comentei, de às vezes você sai esperando que vai para um lugar e acaba errando o caminho e conhece um parque novo. Acho que são essas coisas que eu valorizo mais aqui e que me fazem ter essa sensação, né, de caramba, tá valendo a pena. Muito legal. O que você diria para quem está começando o mesmo caminho que você trilhou nesses 10 anos? Bom, acho que o primeiro é paciência. Paciência. São vários desafios, alguns, né, burocráticos, de né, inscrição de bolsa, visto. Às vezes isso estressa bastante, né? Mas eu acho que é para todo o país, não é? Até mesmo dentro do Brasil, né? Se você vai se mudar de cidade também é estressante. Mas vale a pena. Né, a China eu acho incrível estar aqui, eu acho que só estando aqui que você consegue entender o que você não consegue explicar para alguém, né, o sentimento. Mas quando alguns amigos vêm para cá a primeira vez e falam, agora eu entendi, agora eu percebi porque você gosta tanto, né? Então acho que ter paciência, que a experiência vale a pena. E assim, também não desistir na primeira falha ou no primeiro problema que aparecer para resolver. Um dia o céu se abre. Sim. E depois que o Alipay funciona, tá tudo certo. Antes o Alipay não funcionou. Não. Qual a causa mais comum para estrangeiros que o Alipay não funciona? No seu caso? No meu caso, eu precisava verificar, eu conseguia fazer pagamento até 100 yuan. 100 kuai. Limite? Tinha um limite, porque eu tinha que verificar o passaporte, eu acho.
Tem que mandar foto, colocar a identidade, o e-mail, Entendi. coisa assim. E eu não sabia. Entendi. Então eu fui pagar o hotel quando eu cheguei e não dava, porque era mais que 100. Entendi. Mas eu acho que também uma das coisas é você ter o número chinês, né? Então assim que chegar também ter o número chinês, ele Sim. já autoriza. Sim, quando você chegou, Eu não chegar tinha. no aeroporto, é melhor pegar um chip de É, celular. eu não tinha o número chinês, então teve esse problema. Agora ainda Não, agora eu tenho, mas na hora que eu cheguei, né, Aham. no primeiro dia, eu não tinha. Então eu não conseguia pagar não consegui pagar o hotel. Entendi. Mas assim, é coisa. No dia seguinte eu já tinha e resolveu. Então, Então, realmente, paciência. Se paciência. um problema surgiu, tenha paciência, porque tudo vai dar certo no final. vai, agora eu não tenho mais nenhum problema. Muito obrigada, Obrigada Ingrid, você. por essa conversa inspiradora. E também muito obrigada por nossa audiência assistir o episódio de hoje. Se você ainda não inscreveu no canal, inscreva-se e assista mais entrevistas interessantes e inspiradoras sobre China e Brasil. Muito obrigada, Ingrid. Obrigada. Tá, a gente anda um pouco. Caminha um pouco.